Bom dia a todos da gravação, bom dia aos presentes mais uma vez. Estamos aqui para mais um GED, nosso GED de hoje, para tratar do roteiro número 5, né, que trata da teoria da norma constitucional. Vamos rever esse roteiro número 5, que eu acho que vocês sentiram que ele não é tão pesado, não é tão complicado. A gente está tratando agora de norma constitucional, estamos tratando agora de princípios, certo? Especificamente do direito constitucional, princípios do direito constitucional. E a partir disso a gente vai se encaminhando, né, para os outros roteiros e para o final do curso da disciplina. Mas calma que ainda temos muito tempo. Gente, o que, é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai repaginar bem rápido, né? Eu estava aqui falando pro pessoal antes de começar a gravação. A gente vai repaginar bem rápido o roteiro 5. Vamos ver ele aqui bem tranquilo, bem didático, de uma forma bem bacana. E depois disso, no final, creio que vai dar tempo, a gente vai fazer a resolução de um caso concreto, certo? Para vocês já irem se adaptando. Pode ser que na AV3, se eu não me engano, o professor costuma mais abordar. Eu não sei se teve isso na AV2, mas na AV3 é quase certeza o professor abordar tanto na primeira quanto na segunda chamada. Caso concreto, né? Resolução de caso concreto. Não é nada do outro mundo, vai passar um caso, ele só vai querer que vocês apliquem o conhecimento que vocês já têm. Não vai ser nada muito avançado, de processo, não sei, não. Coisas que vocês já têm como base, certo? E no que mais eu puder orientar vocês aqui no GEDS, né? Que a gente faz esse aprofundamento, traz os extras e traz outras questões do tipo. Deixa eu ver, já fiz o terminando o café. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Tá meio lento, às vezes meu computador demora para passar. Antes da gente poder falar de teoria da norma constitucional, eu quero só revisar com vocês alguns pontos específicos, certo? Deixa eu só ver se está passando, não sei se passou aí. Ah, desculpa. Eu estava com o mouse fora do ambiente aqui. Deu para ver que eu sou muito bom com tecnologia, né, galera? Bom, então, espero que todos estejam bem. Hoje, ó, o que é a norma constitucional, a classificação quanto à natureza, aplicabilidade, isso é José Afonso da Silva, a gente já viu, então a gente vai bem tranquilo aqui, bem por cima. E princípios de interpretação especificamente constitucionais, beleza? Galera, antes vamos falar o quê? Fenômenos constitucionais, isso mesmo. A gente não teve aquela abordagem tão específica, tão voltada ao roteiro de número 4, trata do poder constituinte, o PCO derivado, reformador e tudo mais, e também dos fenômenos constitucionais. Eu não vou conseguir abordar tudo, certo? Infelizmente, por conta do nosso tempo, do andar da disciplina. Porém, a gente vai rever os fenômenos constitucionais, certo? De todo o roteiro, tudo ali é importante, certo? Porém, os fenômenos constitucionais eles também chegam a ser tão importantes quanto todo o resto. Porque aqui a gente está falando de fenômenos constitucionais e alguns deles se assemelham àqueles que a gente vê em ED, né? Recepção, repristinação. E pode ser que fique um pouco confuso lá na hora quando a gente vai estudar com o professor. Então, vamos revisar bem rápido. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, a gente vai sanando, tá certo? Vamos começar a tratar da recepção, certo? Os fenômenos constitucionais como um todo, eles são muito voltados aos acontecimentos que ocorrem durante uma transição, por exemplo, de uma constituição para outra, tá certo? Nós partimos desse pressuposto. E nesse sentido, temos pelo menos uns 5 a 6 fenômenos aqui a ser tratados. O primeiro deles é a recepção, né? Quando eu falo de fenômeno constitucional, eu falo de uma fenomenologia, né? Um fenômeno, né? Que vem ali do latim do fenômeno que acontece e eu preciso ter uma lógica, uma logia, um estudo daquele fenômeno. Nesse sentido, nós, do direito constitucional, trabalhamos a recepção. O que seria a recepção? É um dos fenômenos que a gente vai tratar aqui hoje, bem rápido, bem tranquilo e bem bacana. Recepção é muito pelo que o nome diz. Receber algo. Você recebe num novo ordenamento, numa nova Constituição, as normas infraconstitucionais. Vamos partir do pressuposto que eu estou transitando, que a gente está transitando da Constituição de 67, né? Ela foi revogada. E agora eu estou encaminhando para a CF 88, né? Nossa queridíssima Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, no momento que eu promulgo, né, a Constituição Federal de 1988, eu tenho que analisar se as normas infraconstitucionais do meu ordenamento antigo, elas vão ser compatíveis ou não com a Constituição, certo? Isso é um pressuposto para eu receber ou não essas normas provenientes da Constituição passada, certo? Então eu posso tanto recebê-las, né, eu posso ver que há uma compatibilidade material e formal dessas normas infraconstitucionais, ou se eu não perceber nenhum tipo de compatibilidade, elas não vão ser recebidas pela nova Constituição, até porque eu devo respeitar essa supremacia da Constituição. Então eu tenho que levar em conta o que a CF 88 diz e não apenas o que as normas infraconstitucionais diz. Então, o que acontece? Quando eu vou transitar, agora a gente vai analisar mais especificamente, mais profundo. O que acontece nesse momento? O que acontece nessa transição da Constituição de 67 para a Constituição de 88? Eu vou analisar o seguinte, que
as leis do meu ordenamento antigo, elas passam por um pressuposto de validade para depois elas serem recebidas pelo ordenamento atual e se tornarem as mesmas leis ordinárias ou não do ordenamento atual. Como é que isso funciona? Na teoria mesmo, na análise fenomenológica, no momento que você revoga uma Constituição, todo o ordenamento jurídico ele é revogado instantaneamente. E isso é um pouco interessante, isso é um pouco intrigante e assustador, porque você pensa, todo o meu ordenamento jurídico se tornou inválido, mas isso acontece de uma forma muito rápida. Ele acontece de uma forma muito rápida. Então, há esse momento que todo o ordenamento ele é revogado, e a partir disso é como se fosse apagar e acender a luz, galera. Você apaga a luz e acende, certo? Isso se eu fosse fazer analogia aí com ordenamento. Então, você apaga a luz, não tem nada, não temos ordenamento jurídico. Mas você acende logo em seguida, e aí nós nascemos no outro ordenamento com a nova Constituição. Nesse interregno, nesse período aí de transição, nós temos um pressuposto de validade. Todas essas leis infraconstitucionais do ordenamento anterior, elas vão ser admitidas já com pressuposto de validade, para serem admitidas dentro do texto constitucional. Porém, a gente tem que analisar se há compatibilidade formal e material. A material é sim do ditame, né? Se está atendendo ao que a Constituição pede e tudo mais, e o formal é muito se ela respeita uma certa hierarquia com o ordenamento vigente, né? Então, por exemplo, você tinha os famigerados e infelizes atos institucionais, eles não iam ser compatíveis com a Constituição de jeito nenhum, tá certo? Quer dizer, eles não iam ser compatíveis com a Constituição de jeito nenhum, eles iam ser incompatíveis por completo. Então, algumas leis do ordenamento antigo podem ser recebidas como leis ordinárias do ordenamento atual. Hoje em dia nem temos tantos decretos-leis, um exemplo, acho que o professor deve ter dado em sala, é o nosso querido Código Penal de 1948, Decreto-Lei 2848 de 1948. Ele era um decreto-lei, entrou no ordenamento jurídico atual como lei ordinária. E isso ocorre porque no ordenamento atual ele recebeu essa característica. Para ser compatível com a Constituição, ele precisou dessa característica de lei ordinária, tá certo? Vocês entendem? Tudo tranquilo aqui com recepção, certo? Qualquer dúvida que for surgindo, me perturbem, por favor. Perturbar no bom sentido, beleza? Então só me chama. Repristinação. Nesse aqui eu vou com mais calma. Tá certo? Porque repristinação, a gente escuta lá em Ed, vocês estudarem Ed com certeza, e a gente fica perdido. Eu fiquei perdido, não vou mentir pra vocês. Eu fiquei perdido em Ed, eu não entendi nada, porque a lei revogadora não revoga a revogadora, e não sei o que, eu fiquei... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo de revogar tanto aqui? Vamos lá, com calma. Até tem umas anotações aqui, mas acho que de tanto que eu bati a cabeça para entender isso depois de um tempo, vocês vão entender junto comigo. Galera, repristinação. Para começar, que o nome é um pouco esquisito, né? A gente pensa que repristinar é como se fosse, assim, pelo menos eu entendi, que repristinar é como se fosse jogar para lá, rechaçar, não. Eu pensava isso, mas a nomenclatura sempre salva. Gente, repristinar é uma palavra engraçada, porque ela significa trazer ao estado antigo, né? Que é prístino e ar, né? Se a gente for trazer o verbo repristinar. Prístino é o núcleo, né? Que é estado primitivo, estado antigo. Re, de refazer, e o ar é o verbo. Então é você trazer ao estado antigo, trazer ao estado primitivo. E como isso funciona? Isso traz aqui pra gente esse fenômeno das leis, né? No caso aqui, das constituições também. Então, como é que acontece o fenômeno da repristinação? A gente não vai trabalhar toda aquela questão de repristinação tácita e tudo mais, porque isso é muito do IED. A gente vai trazer como ocorre no geral e como ocorre constitucionalmente, certo? Aqui embaixo é mais voltado para como isso ocorreria no direito constitucional e como ocorre, na verdade, no direito constitucional. Aqui em cima é mais como a gente vê no panorama geral. Como é que acontece? Você tem uma lei A, é o famoso. Você tem uma lei A, beleza. Vem a lei B, revoga a lei A. Vem a lei B, ela revoga a lei A. Aí a lei C, ela revoga a lei B. Aí você tem o artigo 2º, parágrafo 3º. A lei revogadora... salvo em disposição contrária, a lei revogadora não revogará... Tem um ditamezinho, é que ela fala assim, a lei revogadora não vai trazer de volta a lei A, salvo disposição em contrário, salvo se ela expressamente disser, certo? Como é que acontece? Vamos com calma. Então, a gente parte do pressuposto que teve uma lei A, chegou aqui no ordenamento, mas a lei B veio e revogou. Lá no texto da lei B diz, eu revogo a lei A, e trago isso aqui como norma. E depois vem uma outra lei, a lei C, e revoga a lei B. Nesse momento é que começa a análise jurídica mesmo. Se a lei C está revogando a lei B, então automaticamente a lei A volta? Não.
O artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB vai nos dizer, salvo disposição em contrário, né, expressamente, a lei C tem que dizer, eu repristino a lei A no momento que eu revogo a lei B. Mas como é que funciona isso? É o seguinte, essa lei C ela vai vir e vai revogar a lei B. Então, nesse momento, se a gente trazendo para análise constitucional, nesse momento, a lei A teria que voltar automaticamente. Tá certo. Porém, ela não faz isso automaticamente. Né? Eu já falei aqui que ela tem que trazer isso expressamente no seu texto. Isso é o fenômeno de leis mesmo. Mais ali, leis ordinárias, leis complementares e tudo mais. Numa análise constitucional, como é que isso ocorre ou ocorreria? Certo? Como é que isso acontece? É parecido, mas não é igual. Tem esse exemplo mais ou menos ali no roteiro, eu tentei adaptar aqui para ficar mais didático e tranquilo. Então, olha só como é que funciona, por exemplo, no direito constitucional, falando da repristinação, né? Olha só que interessante. A lei A, ela vem, tá lá bonitinha, e vem a lei B já revogando. Digamos que vem uma lei C e vai revogar a lei B que nem aqui em cima, certo? Eu não coloquei aqui, mas para não ficar tanta coisa assim. Mas veio uma lei B e revogou, ou uma lei C e revogou a lei B. Beleza. Então, sabendo do que manda a LINDB, essa lei C, essa nova lei, que vai revogar a lei B, ela tem que dizer, eu repristino a lei A, eu trago de volta a lei A, eu trago ao seu estado anterior a lei A. O interessante nessa parte aqui é o seguinte, é que se essa lei C não trouxer, evidentemente, no seu texto, que ela está repristinando, repristinando a lei A, ocorre um fenômeno interessante. Tanto a lei B quanto a lei A, elas se perdem e, a depender da matéria que elas estavam tratando, ocorre uma insegurança jurídica. Vocês conseguem alcançar esse nível de intelecção? Porque, assim, no momento que eu revogo a lei A e a lei B ao mesmo tempo, a lei C veio, ela revoga a lei B, que, por sua vez, já tinha revogado a lei A. Só que tem muitos detalhes aqui interessantes. Primeiro, que se eu estou revogando a lei B, eu não estou revogando também o próprio efeito revogador da lei A. Luiz, está falando muita coisa, está falando de revogar, não estou entendendo nada. Presta atenção, vem comigo, vamos para o simplifiquez. Meu amigo, a lei C vê, a lei B não tinha dito, ó, lei A, tchau, bye bye. Certo, a lei B tinha dito isso. Mas a lei C, ela também vem e diz, lei B, bye bye. Então, como é que fica? Porque a lei B, ela tinha revogado a lei A. Se eu tirar a lei B de jogo, eu também não estou tirando esses efeitos dela, de ter revogado a lei A? Fica um fenômeno interessante. Isso pode gerar uma insegurança jurídica, tá certo? Então, quando eu, por exemplo, declaro, e aqui é no caso de uma declaração de inconstitucionalidade, né? Não vai acontecer no caso de uma lei fazer isso. Quem faz isso aqui é a ADI, por isso que a gente não tem uma lei C, tá? Eu fiz a analogia aqui com a lei C, mas no âmbito constitucional, o fenômeno constitucional mesmo, constitucionalmente falando, a repristinação constitucional ocorre desta forma. A ADI, aqui embaixo, a ação direta de inconstitucionalidade, ela vem e declara a inconstitucionalidade da lei B. Então, nesse sentido, ela está repristinando a lei A também ou não? Certo? Então, é uma ADI aqui que ela foi procedente, a lei B ficou inconstitucional, e nessa declaração de constitucionalidade, vocês podem ver aqui no cantinho, eu vou perder os efeitos. É isso que ela faz, certo? Geralmente, a ADI ela não tira do ordenamento jurídico, ela apenas suspende, né, invalida os efeitos. E, nesse sentido, eu também tiro esse efeito revogador dessa lei B. E aí a lei A, ela volta ou não volta, certo? Por isso que o artigo 11, parágrafos 1º e 2º da Lei 9868/99, que trata da ação direta de inconstitucionalidade, é essa mesmo, é porque a outra fala sobre a DPF, ela vai tratar esses efeitos, certo? Então, o que acontece para não gerar essa insegurança jurídica? Os efeitos dessa própria ADI aqui vai ser erga omnes e ex nunc. Veja só, no momento que eu declaro inconstitucional a lei B, por isso que a gente fala tanto dos efeitos, gente, por isso que esses nomes latim acabam sendo muito importantes. No momento que eu declaro a inconstitucionalidade dessa lei B, os efeitos vão ser contra todos, em face de todos, o famoso erga omnes, e ex nunc, a partir dali em diante. Porque se eu retroagir até a data da publicação da lei B, eu vou trazer essa insegurança jurídica. Eu vou tirar esse efeito revogador, vou trazer a lei A para jogo, e aí fica uma coisa muito maluca, certo? Muito assim, desconexa. Ou senão eu posso também ter efeitos repetinatórios da decisão. Como assim? Eu posso também ter um momento
que a DI vai declarar essa retomada da lei A, tá certo? Então, posso ter tanto esses dois efeitos, beleza? Tranquilo? Representação acaba sendo meio delicado e tudo mais, mas no âmbito constitucional é bem mais simples, bem mais tranquilo, porque a gente não está tratando só de leis, a gente está tratando mais de ações constitucionais, de fato, certo? Lei C não. C. Inconstitucionalidade superveniente, gente. Como é que funciona a inconstitucionalidade superveniente? Certo? Vamos pelo nome. Bom, é um fenômeno que não acontece tanto, certo? Não acontece muito no nosso ordenamento de direito. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, nunca foi utilizada pelo STF e tudo mais, por conta da própria DPF. Ou seja, você tem a inconstitucionalidade superveniente, galera, é muito isso. Superveniente, vocês vão ouvir bastante esse termo. É quando vem depois, certo? É quando vem do nada, vem no meio. Superveniente, vem entre meios, enfim. É quando aparece depois de um tempo. Mas é isso. Eu sei que é isso. Na minha cabeça eu entendo que é assim, mas enfim, vocês entenderam, né? Uma coisa que vem depois, assim, do nada. Inconstitucionalidade superveniente é uma inconstitucionalidade que vem depois. Então você já teve ali a instauração de um novo ordenamento, com a nova Constituição e tudo mais, e nesse momento ocorre uma inconstitucionalidade, né? Ocorre alguma inconstitucionalidade superveniente que estava no ordenamento antigo e surge nesse. Bom, nós temos as ações constitucionais para isso, certo? E a DPF é uma das mais importantes delas. Porque, lembrando, a DPF é aquela última ação a ser utilizada, a mais importante, é um descumprimento de um preceito fundamental para garantir ali a tutela do nosso quinto constitucional. Então, nesse sentido, eu vou ter uma ação, a tal da DPF, para tratar dessas inconstitucionalidades supervenientes, coisas que eram de ordenamentos passados, até mesmo lá de 1940, para tratar no ordenamento atual. Então, ela já sana bastante essa inconstitucionalidade superveniente sem precisar de uma regulamentação muito específica, certo? Não é algo tão louco que a gente não vai ter que se debruçar tanto. Passou. Inconstitucionalidade progressiva. Esse aqui é interessante. Eu trouxe só um gráfico, sem palavras, sem nada, porque a gente vai tratar isso aqui de uma forma mais tranquila, mais bacana e mais um pouco histórica até de certo ponto. Como é que ocorre? A inconstitucionalidade progressiva é literalmente isso. O nome, galera, constitucional é assim, o nome sempre vai salvar vocês. Progressiva é uma constitucionalidade que aos pouquinhos aquela lei ou aquele ato normativo vai se tornar inconstitucional. E como isso ocorre? Um exemplo clássico, que está até no roteiro, que é um dos melhores exemplos, né, um dos mais concretos, na verdade, que nós temos, que foi quando a gente começou a analisar isso, é o exemplo da Defensoria Pública, certo? Da Defensoria Pública e do Ministério Público. Como é que ocorreu? Lá em meados de 1967, você tem a criação da Defensoria Pública e tudo mais. Na verdade, ela foi criada bem recentemente, certo? O que acontece? O artigo 5º, parágrafo 5º dessa lei aqui, que eu não estou recordando tão bem se é a lei que fala sobre a própria instituição da Defensoria Pública, mas enfim, é uma lei que ela fala... lembrei. É uma lei que fala sobre essa instituição da Defensoria Pública. Ela fala que até que... Em resumo é isso, até que a Defensoria Pública se equipare ao Ministério Público em nível de recursos financeiros, estruturais, de infraestrutura, tudo mais, tudo certo, tudo mais, até o momento que eles se equipararem, a Defensoria ela vai ter algumas prerrogativas interessantes, certo? Ela vai ter alguns benefícios a mais e tudo mais. E isso, de um certo modo, pode ser foi visto de um ponto inconstitucional. Mas, naquele caso, naquele momento, naquela época, não era inconstitucional exatamente para garantir essa igualdade, né? Essa equiparação da Defensoria com o Ministério Público e tudo mais. Então, ao longo do tempo, essa inconstitucionalidade ela foi aumentando. Porque, passado o tempo, passados os anos, a Defensoria Pública foi se equiparando até certo ponto com o Ministério Público. Hoje em dia, né, eu parei aqui em 2020, ó, digamos que essa linha aqui está instável. Ela começou constitucional, subiu, vai subindo em constitucionalidade, ela se manteve contínua nesses anos. Por que eu boto mais contínua assim? Porque realmente, galera, até agora, até o momento, não se vê essa equiparação tão equinômica, não se vê esses recursos tão ali iguais, né? Que lá no direito penal a galera chama de paridade de armas, mas é só analogia. Bom, não tem essa paridade de armas, não tem essa igualdade tão grande entre a Defensoria e o Ministério Público, justamente por conta dessa distribuição de recursos e tudo mais, certo? Então, até aqui, digamos que ela está estável. Não é tão inconstitucional nem tão constitucional, mas progressivamente ela pode vir a se tornar, tá certo? Talvez lá para 2030, eu botei aqui embaixo, lá para 2030 essa lei venha a ser realmente inconstitucional, quem sabe, né? A depender da análise aí de como estiver a defensoria. Certo? Bom, agora
Desconstitucionalização. Esse fenômeno é bem interessante, esse fenômeno é bem curioso e é bem engraçado. Por quê? Porque a desconstitucionalização, para começar, que ela vai ser em dois sentidos, certo? Próprio ou impróprio. Mas o que significa desconstitucionalização? Exatamente, meu caro, minha cara acadêmico. Desconstitucionais. Tornar não constitucional. Não é que é inconstitucional. Eu só vou tirar o viés de constitucionalidade. Observem que há uma diferença quando eu falo que algo é inconstitucional, quando eu falo que algo não é constitucional. Luiz, é a mesma coisa. Não é, não. Preste atenção. Porque se eu falo que algo é inconstitucional, eu estou dizendo que ele é contra a Constituição, certo? Se eu digo que ele não é constitucional, ele pode ser infralegal, ele pode ser infraconstitucional. Observa, olha o detalhe, pega no detalhe. Mas vamos começar aqui com a desconstitucionalização em sentido impróprio, para depois ir para o próprio. Vocês vão entender o porquê. Em sentido impróprio, como é que ocorre esse fenômeno? É um fenômeno, é um acontecimento, e a gente vem aqui para analisar com o direito constitucional. Em sentido impróprio, ocorre da seguinte forma. Você tem o ordenamento antigo aqui, certo? CF67, que nem aqui em cima. CF67, CF88. O que vai acontecer? Da transição do ordenamento de 1967 para o ordenamento de 1968, cada um com sua respectiva Constituição, você vai ter que receber e tudo mais essas normas infraconstitucionais. Porém, eu posso, nesse período, introduzir uma emenda à Constituição que retire algumas normas, alguns textos que estão na Constituição de 67 e torná-las infraconstitucionais. Então, às vezes, eu posso ter todo um capítulo da Constituição de 1967 que versava sobre um assunto, mas eu vou tornar isso infraconstitucional. Eu vou tornar isso infraconstitucional através da emenda à Constituição. Isso pode ocorrer, ou ocorria bastante, na época que transitou de 67 para 88. Então, o Senado ele move ali uma proposta de emenda à Constituição, emendas à Constituição, desconstitucionalizando alguns termos, algumas matérias, alguns textos que estavam ali na CF de 67 e trouxe para o ordenamento, abaixo ali da Constituição. E aí você bota eles aqui, ó, você coloca em pé de igualdade com o ordenamento, mais abaixo da Constituição, certo? Aqui eu tive que ter o legislativo, executivo, eu tive que ter os poderes atuando para haver essa desconstitucionalização, tá certo? Em sentido próprio, por que eu falei primeiro sentido impróprio, depois sentido próprio? Porque no sentido próprio, eu não vou ter nenhuma atuação. Eu não vou ter que ter esse fenômeno não ocorre no Brasil, tá certo? Não ocorre muito. Eu não vou ter que ter uma atuação do legislativo, do executivo, para realmente tirar a constitucionalidade de algumas coisas, desconstitucionalizar alguns termos, certo? Elas já entram na CF de 88 como leis infraconstitucionais, tá certo? Então, vai acontecer muito nesse sentido. Eu não vou precisar ter uma emenda à Constituição. Ela já entra com viés de lei ordinária, lei complementar e tudo mais. Tudo tranquilo, tá certo? Bom, deu para entender? Tudo tranquilo até aqui? Eu não lembro. Acho que tem mais um fenômeno depois desse, que são 6. Porque letra F são 6. É isso mesmo. São 6. Não. Então pronto. Galera, antes da gente realmente começar o que a gente vai ver hoje. Acho que vai dar tempo. Eu confio. Antes da gente começar, deu para entender fenômenos constitucionais? Tudo tranquilo? Manda aqui no chat. Vamos ficar falando sozinho também. E vocês, realmente eu saber do lado de vocês, que é o mais importante. Se tiver alguma dúvida, vão manifestando. Ou se for surgir só na hora da prova, não deixem. Tirem as dúvidas agora. Bom, gente. Tudo certo? Respondam. Que já a gente vai ver. Se der tempo, acho que vai dar tempo, tenho certeza. A gente vai resolver umas questõezinhas. Uma, no caso. Norma constitucional. Teoria da norma constitucional. Agora, finalmente, vamos entrar na nossa matéria de hoje, aquele roteiro 5. Ele é bem tranquilo, é bem sucinto. A gente vai trabalhar mais uma questão teórica mesmo, com um certo viés prático, sobre norma constitucional. Primeiro de tudo, vocês podem me responder o que é uma norma constitucional? Eu não sei. O que é uma norma constitucional? Alguém sabe me dizer? Nesse momento, nessa altura do campeonato, alguém sabe me dizer o que é uma norma constitucional? Enquanto eu bebo mais um gole de água. O que é uma norma constitucional? Norma não é norma? Não é tudo igual? Ou tem diferença? Eu não sei.
Bora, pessoal, bora, que tá a reta final. Mas eu entendo, sábado de manhã, vocês estão acordando ainda, dá essa colher de chá. Mas quando a gente for resolver questão, eu quero vocês se manifestando. Gente, norma constitucional. O que é uma norma constitucional? Há uma diferença entre norma jurídica, norma constitucional, norma infraconstitucional? Tem, bastante. Mas a gente tem que partir do pressuposto do que é uma norma jurídica. Vocês viram lá em ED, né? Vocês estudaram bastante teoria da norma jurídica. Você tem alguns autores bem interessantes que versam sobre isso, Arnaldo Vasconcelos, Norberto Bobbio com a teoria do ordenamento. Recomendo bastante a leitura se ainda não leram, que vai ajudar vocês bastante. O que é a norma constitucional? Primeiro de tudo, o que é a norma jurídica? Qual é a ideia que a gente tem no direito brasileiro, no ordenamento atual, do que é norma jurídica? Primeiro, a norma jurídica ela segue uma estrutura lógica. Tá aqui o quadro para vocês. Dado o fato, deve ser uma certa prestação. Se essa prestação não for cumprida, eu vou ter uma sanção. O que é isso? Nada mais, nada menos do que uma generalidade, uma abstração que eu trago em um texto lógico que me impõe uma conduta e me vincula uma sanção. Meu amigo, se você não fizer isso, você vai receber essa sanção. Ou, se você fizer isso, você vai receber uma sanção. Bem interessante. Famoso homicídio. Matar alguém, texto simples, matar alguém, qual é a prestação? Uma sanção. Se você mata alguém, você tem uma pena, uma sanção que vai vincular essa conduta que você teve, tá certo? É o básico, é o geralzão da norma jurídica. Legal, Luiz, eu já sei disso, bacana. E o que isso tem a ver com norma constitucional? É que partindo desse pressuposto que é uma norma jurídica, a gente vai entender melhor o que vai vir a ser uma norma constitucional. Porque existe, por exemplo, a diferença entre uma norma constitucional e o dispositivo que traz a Constituição. Como assim? Eu falei do livro do Norberto Bobbio, não foi à toa. No livro de Teoria do Ordenamento Jurídico do Bobbio, ele não se debruça tanto nessa questão aprofundada do que é a norma jurídica, da sua estrutura, mas ele fala bastante sobre norma jurídica. Ele mostra pra gente que a norma, no geral, ela proíbe, permite e vincula. Ele diz lá, proíbe e permite algumas coisas. Então, a norma ela pode proibir, ela pode permitir, ela pode não proibir, ela pode não permitir. É muito da questão de silogismo e de lógica mesmo, tá certo? Mas não cabe a gente aprofundar aqui, porque aqui é direito constitucional. Então, qual é a importância disso tudo que eu falei até agora aqui? Porque a norma constitucional, ela vai ter a mesma ideia. Você tem um dispositivo da Constituição, mas desse mesmo dispositivo você pode tirar N normas constitucionais. Muitas, mas claro, a depender da interpretação que você, enquanto leitor, vai ter, enquanto jurista, qual a interpretação que você tira. Por isso que mais na frente a gente vai ver as interpretações que a gente pode ter de uma norma constitucional, né, ou as interpretações que versam propriamente de matéria constitucional. Então, um exemplo aqui é, por exemplo, o habeas corpus e o habeas datas. Lá no 77, isso, lá no 77 da Constituição vai falar sobre habeas corpus e habeas datas. São ações gratuitas na forma da lei e atos necessários da cidadania. Isso é o dispositivo, isso não quer dizer que é aquilo e pronto, tá certo? Na deontologia, jurídica e tudo mais, a gente trabalha que a partir dessa simples norma que traz o 77, a gente pode ter o quê? A ação de habeas corpus é sempre gratuita, ainda que o impetrante tenha agido de má fé. Eu posso interpretar dessa forma. Ou o habeas data, a ação de habeas data é gratuita, ainda que o impetrante, né, quem pediu habeas data, tenha agido de má fé. Ou ali era para ser de boa fé, gente. Mas enfim, um é de má fé, outro é de boa fé. Então, agindo de boa fé ou de má fé, a ação de habeas corpus e de habeas data vai ser sempre gratuita. Ah, não é porque um fala de habeas corpus, fala de... Enfim, vocês entenderam. Eu posso interpretar isso, eu posso dizer, não, o habeas corpus vai ser gratuito, mesmo que eu saiba que eu estou agindo de má fé. Eu posso interpretar dessa forma. Aí é a norma constitucional. Eu estou trazendo para mim... Não, a norma constitucional significa isso. Entendeu? Por isso que a interpretação vai ser tão importante. Ou, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. Eu posso interpretar só essa parte, só esse trecho. Se não houver lei dizendo quanto eu tenho que pagar, né, impondo o ônus, o custeio, os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. Posso interpretar dessa forma. Então, olha só quantas interpretações eu tenho diferente de um mesmo dispositivo. É isso que implica a norma constitucional e também os princípios de interpretação, né, de direito constitucional.
Então é aí que a gente vai trabalhar uma questão mais voltada à hermenêutica constitucional, mas não tão aprofundada. Mas antes de falarmos sobre princípios de direito constitucional, né, pelo menos princípios de interpretação, na verdade, princípios de interpretação de direito constitucional, nós temos que fazer uma distinção muito importante, muito específica, entre normas, regra e normas, princípios, certo? Você já deve ter visto com o professor, ele fez lá, eu trouxe o quadro dele aqui pra gente ver, tem um quadro esquemático, mas eu também trouxe outros slides mais didáticos, exemplificativos. Por quê? Porque no ordenamento existem dois tipos de normas, as regras e os princípios, tá certo? Acho que até em ED vocês devem ter visto isso. Não sei, mas se não, vamos ver agora. Normas, regra e norma, princípio. Norma, regra é aquela que a gente acabou de ver. Dado o fato, deve ser uma prestação, endonorma. Se não tiver essa prestação, se ela não for cumprida, vai ser uma sanção, perinorma. Isso nada mais é do que impor uma conduta, você vai fazer isso ou não vai fazer isso, e eu vou te trazer uma sanção. Taxativo, quadradinho, preto no branco, papá. E esse é um dos problemas da norma-regra, certo? Ela é importante, ela tá lá, é o texto. Só que ela é muito imperativa, ela é muito taxativa, é aquilo e pronto, certo? Se não for, não é. Acabou, deve ser. Os princípios, eles também têm uma pegada nesse sentido. Eles trazem uma certa orientação. Só que eles são mais voltados a mandatos de otimização. E eles não estão positivados. Esse é outro detalhe interessante. As normas regras estão sempre positivadas. Sempre. É direito positivo. Certo? Positivar, lembrar, né? De positivar é colocar, inserir no ordenamento, no texto e tudo mais. Então as normas regras estão inseridas, estão lá expressas, dizendo. Os princípios são normas não escritas. São mandatos de otimização que vão orientar a gente na hora de decidir. Às vezes uma norma regra não consegue vincular tudo. Ela não consegue dizer tudo. Tá certo? Por isso que nós temos, por exemplo, o princípio da presunção de inocência e tudo mais, lá do direito penal e tudo, porque nem sempre, em um caso concreto, eu vou conseguir aplicar uma norma diretamente. A norma está dizendo isso, mas no meu caso concreto, isso não está tão compatível. Então, os princípios vêm para orientar a gente, tá certo? Então, as regras, por exemplo, as normas-regras são normas que só podem ser cumpridas ou não, certo? Contém determinações definitivas. Então, ou é aquilo ou não é. Os princípios não. Os princípios eles são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus. Então, vamos distinguir melhor. As normas regras, elas estão sempre positivadas e elas trazem assim, só podem ser cumpridas ou não. Ou você cumpre o que está dito, ou você não cumpre, tá certo? Enquanto isso, os princípios não. Os princípios eles preveem um maior grau, né, de cumprimento. Você pode cumprir até certo ponto, você pode esticar, né, ou comprimir um pouco aquele princípio. E além disso, uma das maiores distinções, deixa eu ver, cadê onde é que eu estava? Uma das maiores distinções é que as normas regras estão sempre escritas e os princípios nem sempre estão escritos, certo? Eles estão espalhados pelo nosso ordenamento jurídico. Bom, esse é o primeiro diferencial, tá certo? Um quadro comparativo agora para a gente, para vocês verem. Normas princípios sobre mandado de otimização, convivência conflitual, coexistência, tá certo? Normas regras têm uma imperatividade, uma convivência antinômica e exclusão recíproca. Vou tratar bem rápido disso. Isso aqui é a primeira coisa. Norma, princípio e norma regra. Norma regra ou você cumpre ou você não cumpre. Tudo ou nada. Texto lá normativo, bem enclausurado. Normas, princípio, mandato de otimização. Nem sempre as normas regras vão conseguir tratar de tudo que eu estou falando. Elas não vão se aplicar ao caso concreto. Certo? Pronto. Aqui é mais uma distinção que a gente pode fazer. Que a norma regra ela é mais abrangente, mais geral. Ela tenta abranger a maior quantidade de casos. Tá certo? Por isso que no texto lá do 121 do CP, Código Penal, eu digo assim, matar alguém. Eu não estou dizendo matar exatamente uma pessoa, matar o presidente. Não, matar alguém. Abrangente, geral, norma regra. Entendeu? Numa norma princípio, eu vou trazer para o caso concreto uma certa valoração, uma subjetividade ali da sociedade, dizer, não, mas tem a excludente de licitude, mas tem isso, certo? Por mais que sejam normas, nós temos muitas normas princípios versando sobre isso. Mas enfim, é outra distinção, certo? Então, essa é a primeira. A primeira distinção é essa. Norma regra é tudo ou nada, norma princípio, elas não são tudo ou nada, elas vão ser graduais. Você vai pegar, vai fazer ali um termômetro e vai colocar dentro do caso concreto. Aí você vê até onde você pode aplicar aquele princípio. Beleza? Bom, convivência conflitual, convivência antinômica. Como é que funciona isso aqui?
A convivência conflitual das normas e princípios elas estão sempre se batendo, mas nenhuma invalida a outra. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Nenhuma norma, princípio, vai invalidar ou retirar por completo a validade de uma outra norma, princípio. O princípio da legalidade, da estrita legalidade, não vai se sobrepor ao princípio da culpabilidade. Eles vão ficar equilibrados. Eu tenho o princípio da legalidade dizendo: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ao mesmo tempo que eu tenho o princípio da culpabilidade, que me fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então, eu vou ter, toda hora, esse equilíbrio, tá certo? Então, por mais que o sujeito esteja lá sendo indiciado pelo crime de homicídio, ele não vai ser condenado de imediato. Primeiro deve ser feito um inquérito policial, um ato investigativo e tudo mais, respeitando o princípio da inocência. Então, você está equilibrando, tá certo? Mais à frente a gente vai ver, tem até o caso da pandemia, que o professor fala bastante, a gente vai ver esse equilíbrio entre as duas normas princípio. Você não está vendo que, não, ele matou, então pronto. Eita, calma. Não é bem assim. Isso não é norma princípio, tá certo? É uma convivência conflitual. Elas estão sempre ali em conflito, mas nenhuma está invalidando, olha a palavra, essa é a palavra dela, não está invalidando a outra. O princípio da legalidade não vai invalidar o princípio da culpabilidade, e nem o contrário, tá certo? Já as normas regras, elas sim podem invalidar umas às outras pela própria antinomia que vocês viram em IED. Por isso que é tão importante aquela cadeira de IED, né, e tudo. Lindbergh é um pouco complicado, mas é isso. A convivência antinômica, elas estão sempre ali, antinomia de normas, né, conflito aparente de normas, antinomia, princípio da especialidade, princípio da hierarquia, princípio cronológico. Então, a gente tem um conflito. Essa norma aqui positivada está dizendo isso e essa norma está dizendo isso. Bate o texto, não bate? Como é que a gente vai diferenciar? Aí você aplica, né, os princípios de antinomia. E por último, é só reforçando o que eu falei, né? A coexistência, elas conseguem coexistir, as normas e princípios conseguem coexistir ali em conjunto, todo mundo de boa, todo mundo amigável. Às vezes eu vou ter que atuar mais, né? Às vezes você vai ter que atuar mais e tudo mais. Isso aí é a conversa entre as normas e princípios. As normas regra já chega assim: não, irmão, sai. Não, eu vim antes, eu princípio da cronologia aí. Não, tchau. É assim, realmente é assim, gente. Eu falo brincando, mas é desse jeito que funciona, certo? Então é essa aí, pra gente já começar a diferenciar norma regra e norma princípio. Isso é muito importante, não só para o direito constitucional, mas para tudo que vocês vão ver daqui em diante. Então, é aquele mesmo esqueminha que tem lá, os fatores de uma forma mais ilustrativa, o comportamento delas, é o que eu mostrei para vocês. Aqui, por exemplo, norma princípio fundamental do direito à saúde e a liberdade de locomoção. Lá no caso da pandemia, você tinha que ficar em casa, mas você quer sair. Como é que acontece? Pô, você vai ter que restringir mais a liberdade de locomoção, enquanto o direito à saúde tem que prevalecer. Você não pode sair no meio da rua durante o lockdown, irmão. Você vai pegar o corona. Graças a Deus a gente já tá vacinado, né? Então, esse medo aí do corona já reduziu mais. Mas esse é o lance, entendeu? Esse é o comportamento delas. Vocês estão vendo? Essa bolinha, acho que o professor deve ter falado, é como se fosse o núcleo existencial, certo? A gente tem que idealizar dessa certa forma para poder ficar mais ilustrativo. Então, você vê que a norma princípio do direito fundamental à saúde, ela não está invadindo essa esfera, esse núcleo do princípio, né, a liberdade de locomoção que está lá na CF, tá certo? Ela só está restringindo, ó, até aqui tu pode, o resto não pode, entendeu? Então, por exemplo, você podia andar pelo condomínio lá de casa e tudo mais, você podia se locomover, mas nem tanto. Você podia ir comprar um negocinho ali no mercado e olha lá. É aquela coisa, tá certo? Agora, qual é o comportamento de uma norma-regra? Tá aqui. Conflitou a norma-regra A, a norma-regra B. Há uma lei A e uma lei B. Ou uma norma A e uma norma B do mesmo diploma. O que vai acontecer? A depender do meu olhar, né, de princípio da isonomia e tudo mais, princípio de antinomia, né, conflito aparente de normas, eu vou ver pelos critérios, né? Cronologia, especialidade, hierarquia. Qual é a norma que deve prevalecer? Nesse caso, pela especialidade, né, pela especificidade do caso concreto, quem vale é a norma A. Então, ela invalida a norma B. Ela não vai afastar, ela não vai conter um pouco da norma B. Ela vai invalidar direto, ela invade o núcleo existencial, retirando de jogo a norma B, tá certo? Esse é o comportamento das normas regras. Acho que deu para entender bem tranquilo nessa distinção sobre norma princípio e norma regra. Que eu acabo batendo muito nessa técnica que é, partindo daqui, galera, o resto vocês vão entender de uma forma bem tranquila. E bem bacana, tá certo? Bom, então quando a gente falar de princípio, já pense nisso. Um princípio não vai invalidar o outro.
e sobrepor a outra. Galera, aplicabilidade das normas, não vamos perder muito tempo, tá certo? Vocês já sabem. Norma contida, norma de eficácia plena, contida limitada, a plena, produz de imediato todos os seus efeitos, ela é direta quanto ao modo que é aplicada e imediata quanto ao tempo, certo? Alguns exemplos, a gente já viu isso aqui. Contida, né? Ela é direta também quanto ao modo, mas é imediata quanto ao tempo. Imediata quanto ao tempo. Qual a diferença? Né? Ela prevê que uma norma infraconstitucional pode restringir e conter os seus efeitos, nunca limitar, tá certo? Então, a norma traz lá, o inciso 13, traz lá, mas a lei pode prever ali uma regulamentação específica. Essa contida, a limitada vai se dividir nos dois princípios, o institutivo e o programático, e essas, na verdade, são indiretas quanto ao modo que são aplicadas, imediatas quanto ao tempo, né? Eu preciso, de fato, que uma norma infraconstitucional venha para regular, né? Trazer à tona, fazer valer todos os efeitos dessa norma prevista. Institutivo, quando eu prevejo uma instituição, né? Eu prevejo a criação de um instituto, de um órgão, por exemplo, e o programático, quando eu vejo ali a atuação, programas de atuação estatal. Sem perder muito tempo, creio que vocês já estão craques em normas de eficácia. Agora, princípios de interpretação especificamente condicionais. Agora sim vamos tratar de como a gente interpreta, né? Quais são os princípios, não estamos falando de normas princípios, nós estamos falando de princípios de interpretação, voltada à hermenêutica constitucional, tá certo? Vamos lá. Vamos primeiro entender, né, o que é uma interpretação, né? O que é interpretar. Trouxe aqui bastante do que doutrina o professor Flávio Martins, recomenda a leitura, bem didático, bem tranquilo. Ele fala, né, o que é interpretar? Interpretar é transportar para uma linguagem inteligível, compreensível, aquilo que está escrito de forma técnica científica. Está em grego, vamos falar em latim, brincadeira. Vamos falar aqui só termos mais simples. Gente, é literalmente, você pega o que está no texto, você pega o que está escrito no livro, e qual é a sua interpretação? Né? A gente vê na escola, né, e tudo mais, em linguagens e tudo mais, como é que a gente interpreta as coisas, tá certo? Então vamos ver como é que a gente interpreta. Como é que eu traduzo para minha cabeça o que eu estou lendo. Temos alguns, uns 5, se eu não me engano. Na verdade, são 7 princípios. O primeiro é da unidade da Constituição. Tudo que eu estiver falando aqui, galera, vai estar tratando basicamente, unicamente da Constituição. Constituição, supremacia formal, acima de tudo aí. E a gente tem que sempre se atentar a ela, tá certo? Então, o princípio da unidade da Constituição é bem tranquilo. O que é o princípio da unidade da Constituição? Por exemplo, eu tenho o texto constitucional, mas lembra, eu tenho princípios. Eu tenho normas princípios também. E essas normas princípio, elas estão espalhadas pelo ordenamento. Então, só que algumas são levadas a nível constitucional. Mas principalmente, o que está no 5º constitucional é direito fundamental. Mas aquilo é princípio também. Como assim? Se vocês olharem, que a minha está meio distante ali para pegar, mas se vocês olharem no texto da Constituição, só para realmente eu passar com mais clareza, vocês vão ver, por exemplo, que é um título inteiro, certo? Tratando dos princípios fundamentais. Então, do artigo 1º ao 4º, nós estamos tratando de princípios fundamentais, pelo qual a CF é regida. Vocês já devem estar vendo isso com o professor, certo? No roteiro 6. Então, nesse sentido, quando eu for interpretar a Constituição, eu não posso deixar de fora os princípios fundamentais. Eu tenho que levar eles em conta. O exemplo, acho que ele deu em sala, é o 226, parágrafo 3º, né? Se eu não me engano, é o da união afetiva. Eu tenho que garantir... Eu não posso interpretar só a união estável entre o homem e a mulher. Não. Eu tenho que levar em consideração os princípios. A liberdade de expressão, a igualdade de gênero, a tudo. Eu levo em consideração a unidade. Quando eu for interpretar a Constituição, não é apenas o texto, a norma que está escrita, só a gramaticalidade. Eu levo em conta tudo que tenho dentro do ordenamento enquanto norma-regra e norma-princípio. Tá vendo a importância de você saber a diferença e saber a existência desses dois. Tá certo? Tranquilo, né? É só interpretar a Constituição como uma unidade. E essa unidade tem a ver com normas, regras, normas, princípios. Isso no geral. B. Princípio do efeito integrador. Esse aqui é interessante, só que aí ele é mais específico. Vocês vão ver que alguns princípios começam a se parecer, mas sempre tem uma diferença. Qual é a diferença aqui? Se vocês lerem, ó, está dizendo valores e princípios estabelecidos social e atualmente. Então, é um princípio que quando eu vou aplicar, eu vou interpretar sob a luz do efeito integrador, eu vou levar em conta os valores e os princípios estabelecidos na sociedade. E como se diferencia da unidade da Constituição? É porque ali eu estou tratando de texto, eu estou tratando de unidade da Constituição, eu estou falando de normas, regras, normas, princípios, tudo que tem de caráter constitucional, tudo que
torna a Constituição una. Tanto é que a gente estuda o bloco de constitucionalidade para isso. Lá, nesse primeiro princípio é isso. No do efeito integrador, é que eu realmente tenho que levar em conta os valores e os princípios da sociedade. Não é só normas, princípios, mas também o que a minha sociedade, o que a sociedade atualmente está valorando como princípio. Tá certo? Bom, então na resolução desses problemas jurídicos, você vai dar mais prioridade aos critérios ou ponto de vista que favoreçam e promovam a integração política e social. Então, eu vou levar além... Olha só, aí que vem o diferencial mesmo. Além de você se debruçar só sobre valores e princípios na hora de interpretar, você também tem que fazer com que esses valores e princípios da sociedade integrem a Constituição, realmente integrem aquela resolução. Você está levando efetivamente em conta aquilo que está sendo dito pela sociedade. Então, se eu não me engano, é até no parágrafo único. No parágrafo único, depois do artigo 4º, se eu não me engano, podem dar uma olhada aí na CF. No parágrafo do artigo 4º, ele vai falar sobre isso, né? Que a Constituição vai prever a integração latino-americana de nações e tudo mais. Ou seja, tá até na própria Constituição. A Constituição pede que você leve, tente integrar político e socialmente as pessoas, né? E todos os valores e princípios por elas estabelecidos, projetados. Tá certo? Bem tranquilo? Então, além de você levar em conta, você vai tentar integrar, tentar tornar compatível com aquela resolução, com aquele caso e com o próprio texto constitucional. Beleza? Tanto é que você tem aqui essa relação, né? Essa dialética, essa dicotomia entre um e outro. Princípio da máxima efetividade. Aqui é bem tranquilo, certo? Aqui é bem bacana. E norma-princípio. Como assim? Se vocês lerem, está dizendo aqui. Tem mais predominância na dogmática da teoria dos direitos fundamentais, com repercussão sobre as três esferas, estará por meio da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Princípio da máxima efetividade. Ele já se diferencia bastante dos outros, então não vai ter nem muita confusão aí para vocês não. Qual é o lance, qual é a jogada do princípio da máxima efetividade? É muito pela nomenclatura. Eu vou tentar trazer uma interpretação que sem ultrapassar alguns limites, ela seja mais eficaz, mais efetiva para o caso. Eu tenho que realmente trazer uma interpretação que seja efetiva, que seja eficaz, que se aplique ao meu caso. É o exemplo o famoso exemplo ali da pandemia, né, do Covid-19. Eu tenho que trazer uma interpretação ali entre a direito à saúde e o direito à liberdade de locomoção que seja mais eficaz. Então, entre esses dois princípios, eu estou restringindo a liberdade de locomoção, mas para isso eu estou trazendo a efetividade. Não é uma interpretação só porque eu quero que a galera fique em casa. Não, eu estou interpretando daquele jeito porque eu quero realmente trazer mais eficácia ao direito à saúde, que é um princípio fundamental, é um direito fundamental garantido pela CF, tá certo? Então, entre toda aquela série de princípios que estão colidindo e tudo mais, eu tenho que procurar aquele que vai ser mais efetivo pro caso, tá certo? É bastante coisa, mas a gente vai trabalhando aqui, bem tranquilo. Princípio da conformidade funcional. Pronto, esse aqui só vai se diferenciar mais do princípio que a gente acabou de ver, da máxima efetividade, na seguinte forma. Agora eu estou olhando para o sujeito. Quem for interpretar... Peraí, gente, meu ventilador, chega uma hora que ele cansa, aí ele fica... enfim. Pronto, galera. Ó, o órgão sujeito, né, que vai interpretar constitucionalmente aquele caso, ele não pode ultrapassar a esfera de competência dele, tá certo? E nem invadir o sistema, nem violar o sistema de freios e contrapesos. Então, nesse sentido, o que acontece? Se o judiciário for interpretar, por exemplo, vamos lá, STF vai interpretar, eles não são guardião da Constituição, não está escopado ali no texto constitucional que eles são guardião da Constituição? Pois tá certo. Eles vão interpretar muito mais voltado à Constituição do que os próprios outros órgãos, tá certo? O legislativo, ele tem que interpretar mais voltado àquele negócio de fiscalizar as leis, que é uma função do legislativo, fiscalizar a lei, tá certo? E de administrar essas próprias leis também. Ele não pode tentar trazer uma interpretação judiciária de decidir. Ele tem que interpretar legislativamente, né, na sua função legiferante. E, desculpa, eu fiz a menção aqui, mas o legislativo está aqui. E o executivo também, né? O executivo tem que interpretar somente na sua esfera. Ele não pode tentar invadir, tentar trazer uma interpretação judiciária, tentar trazer uma interpretação muito legiferante para aquele caso concreto. Então tem que ser uma interpretação concisa. Luiz, como é que eu vou saber que essa interpretação não ultrapassou ali, não invadiu nenhuma das três esferas?
No teor da decisão, geralmente, né, já recomendo vocês darem uma olhada em emendas e tudo mais, mas com tranquilidade. Tem algumas até no roteiro do professor. Quando vocês forem olhar, vocês vão procurar sempre os fundamentos. Porque muitas vezes, na verdade, todas as vezes que for ter uma decisão e tudo mais, ela tem que ser bem fundamentada, tá certo? O próprio artigo 93, inciso 9, se não me engano, da CF, fala você tem que fundamentar, você tem que trazer toda a sua ideia na hora de proferir. Mas em relação ao artigo 93, é voltado ao judiciário, tá certo, galera? Então, por exemplo, o judiciário, quando ele for trazer sua fundamentação, ele tem que explicar direitinho tudo. Ele não pode chegar e dizer, não, decidi dessa forma e pronto. Não. Por causa da lei tal. Não, tá. Você usou a lei tal, né, uma lei lá, e interpretou de tal forma. Mas como você interpretou? Aí ele vai trazer, tá certo? Então, por exemplo, se você vê que nessa interpretação do judiciário ele ultrapassou as esferas, aí você pode falar, né, que ele não respeitou muito bem esse princípio, tá certo? Bom, passando, nós temos o princípio da concordância prática ou da harmonização. Ó, esse aqui, ele é, se não um dos mais utilizados, tá certo? É difícil você utilizar com a norma-regra, por isso que a gente começa a ver essa diferença entre norma-regra e norma-princípio. Ele é um dos mais assim utilizados exatamente por conta dessa constante colisão entre direitos fundamentais, certo? Então, toda hora a gente está tendo uma colisão entre direitos fundamentais. E isso é inevitável a todo momento, a todo instante. Todo instante, todo instante. Agora mesmo está acontecendo. Mas ninguém se desespera por isso. Porque a gente já viu que eles não vão se invalidar. Eles vão apenas ficar, né, tendendo para um lado para o outro. E sabendo disso, a gente tem um princípio de interpretação que é tentar harmonizar ou trazer uma concordância prática maior aos bens constitucionalmente protegidos. Perdão. Então, o caso aqui, direito à liberdade de crença e direito à vida. Exemplo, aquela questão famosa, teve até uma decisão recente sobre transfusão de sangue e pessoas testemunhas de Jeová, né? As pessoas testemunhas de Jeová, não sei se vocês já estão familiarizados com esse caso, perdão pela dicção. Não sei se vocês já estão familiarizados com esse caso, mas as pessoas que exercem a crença, né, os testemunhos de Jeová, eles não têm, na verdade, eles não podem, dentro da religião deles, fazer uma transfusão de sangue, né, misturar o seu sangue com outro sangue, tá certo? Por conta de princípios e valores da crença, que, como eu sou ignorante a esse caso, não tem como me aprofundar aqui com vocês agora. Mas, dentro da crença deles, da religião, não pode, tá certo? Então, por exemplo, o que mais acontece, o que trouxe esse caso, trouxe visibilidade a esse caso, perdão, foi quando acho que era um rapaz, que ele era testemunho de Jeová, ele ficou, né, muito doente, muito mal, eu acho que ele precisava de uma cirurgia, algo assim, eu sei que ele precisava de transfusão de sangue. E nesse momento que ele precisava de uma transfusão de sangue, entrou em conflito o próprio direito à vida, e também bota aí em conjunto o direito à saúde, e essa liberdade de crença. Porque ele crê, ele não quer aquilo, né? Ele não quer aquela transfusão de sangue. Isso na teoria, né? No hipotético, tá? Pode ser que no caso concreto tenha acontecido diferente. Não sei. Mas enfim, vamos trabalhar aquilo que a gente tem de informação. Então, ele não vai aceitar essa transfusão. Mas o médico, ele precisa salvar a vida. Sem contar que a vida é um bem também constitucionalmente protegido. Conflito, mais uma vez, de direitos fundamentais. E aí você não tem uma norma. Você tem a lei do testemunho de Jeová, você não tem essa norma-regra. Entendem? E é aí que entra a jogada. E é aí que também você vai tentar trazer esse princípio da concordância prática e da harmonização. Como é que nesse caso concreto eu vou harmonizar e deixar em pé de igualdade os dois? Tá certo? Eu não lembro muito ao bem qual foi todo o teor da decisão, tá certo? Faz um tempo que eu vi, às vezes eu até não tenho muito tempo para olhar, mas se eu não me engano, o STF tinha se posicionado ultimamente num sentido mais a favor, assim, do direito à vida, tá certo? Que deve se prevalecer o direito à vida, né? Um direito fundamental muito importante, é um dos bens mais importantes constitucionalmente protegidos, porém, tentaram também respeitar a liberdade de crença. Se eu não me engano, até certo ponto, né, até certo momento, se eu não me engano, o teor mesmo da decisão foi que se, por exemplo, não houvesse nenhuma, qualquer outra via médica a ser escolhida, que deve se prevalecer o direito à vida. Tá certo? Até rimou, né? Mas enfim, que deve se prevalecer o direito à vida. E é muito disso, tá certo? Então, eles tentaram, né, esse princípio aí que eles levam em conta da concordância prática e da harmonização, tentar harmonizar esses dois princípios, tá certo?
é o que é mais utilizado para você resolver esse conflito. Mas sempre tentando não implicar uma restrição desproporcional. Então, o exemplo da pandemia é outro. É você pegar, eu vou reduzir a liberdade de locomoção, mas não por completo. Pô, você precisa sair de casa para comprar as coisas. Às vezes você precisa sair de casa para comprar comida e tudo mais. Lá durante a pandemia você precisava sair de casa, mas tudo bem, ninguém vai restringir isso. Você precisa ir no médico, você precisa ir no posto tomar vacina, né? Então, não foi desproporcional. Foi de um certo ponto que era cabível ali ao contexto que a gente estava passando, tá certo? Precisa acontecer essa prática, a harmonização, creio que ele é bem tranquilo, bacana. E vamos passando, galera. Os guerreiros que vão ficar aqui mais uns 15 minutos vão resolver uma questão comigo, tá certo? Mas já eu disponibilizo a frequência. Estou vendo a são 10,7. Mas fiquem tranquilos porque o último é o mais tranquilo. Ele é bem simples, é o mais legalzinho de todos. Legalzinho no sentido de vocês entenderem bem tranquilamente. Por quê? Princípio da força normativa da Constituição. O que é isso? Eu pergunto, vocês me dizem com de res. Exatamente. Amém. Por quê? Porque realmente é um princípio que vem do trabalho mesmo, de toda a influência que o Corpo de Res teve no ordenamento, né, constitucional e tudo mais. É aquela questão da praxis constitucional e também daquela vivência política. Só que aqui a gente adapta essa ideia da força normativa da Constituição que o Corpo de Res teve para o nosso ordenamento jurídico constitucional. Então, destaquei aqui para vocês. A gente vai lendo e também nem se prende tanto ao texto. Eu trago o texto mais para dar uma lida e auxiliar tanto a mim quanto a vocês para a gente ir trabalhando. Ó. Para se fazer efetiva, toda Constituição deve encontrar um germe material de sua força vital no tempo, nas circunstâncias, no caráter nacional, apenas aguardando desenvolvimento. O que ele quis dizer com isso? Né? O que quer dizer com isso? Porque isso é mais ou menos uma passagem do livro do Conde Hess. Até recomendo a leitura, ele é bem pequenininho, bem fininho. É um pouco complicado, né, e tudo mais. Mas, enfim, já leiam, já vão se adaptando. O que ele quer dizer com isso aqui? A Constituição, e principalmente quando se você realmente quer trazer uma efetividade para a Constituição, você tem que tentar fazer com todos os recursos que estão presentes que ela tenha força normativa na realidade. Lembre-se, ele se colocava contra a ideia de La Salle, porque La Salle pensava, não, é só a realidade social, são só as pessoas que vão influenciar na Constituição, não tem um efeito de volta. Já no Conde Hess, ele entende o contrário. Você vai ter tanto influência sua na Constituição, quanto a Constituição em você. E quando você vem da Constituição para você, é a própria praxis constitucional, né? Que todos os participantes da vida constitucional devem participar da mesma vontade de Constituição, né? Então você tem é aquela mesma ideia dele. A gente está trabalhando aquela mesma ideia dele. Que é essa vontade de Constituição. Eu preciso ter uma vontade de Constituição para que ela tome realidade, para que ela venha e assente dentro da minha realidade. Assisti a minha gata porque ela está aqui acompanhando a aula comigo. Mas enfim. E no resumo, vamos resumir, vai ficar mais simples. Não simplifiquei isso. O que seria esse princípio da força normativa da Constituição? Bom, baseado naquela ideia que a gente acabou de tratar, do Conde Hess, é exatamente essa questão do ser e do dever ser, de eu tentar trazer para a nossa realidade, para o nosso ordenamento jurídico constitucional, a força da Constituição. Porque não posso deixar só no texto. Se eu estou garantindo o direito à saúde, eu crio o SUS. Então, eu estou concretizando, eu estou trazendo força normativa àquela Constituição. Se eu falo que a ação direta de inconstitucionalidade ela vai ser impetrada por um dos legitimados, né, que a gente vê, quando um deles mover uma ação, eu tenho que aceitar. Isso é no micro. Coisas mínimas que tem que acontecer toda hora. Mas também tem o macro, né? O próprio... Temos muitos exemplos, tá certo? Tanto é que a gente já vai ver um caso concreto. Só uma ilustração, tá certo? Ó, de como ocorre essa via de mão dupla. Para ele, por Conde Hess, é uma via de mão dupla, então, essa vontade de Constituição. Gente, faltou ainda... Desculpa. Faltou ainda, porque era um 7. Faltou ainda o princípio da interpretação conforme a Constituição. Então, vamos trabalhar ele antes de passar para o caso concreto. Esse aqui é o mais utilizado, é o mais famoso, é o mais recorrente. Por quê? Porque o princípio da interpretação conforme a Constituição, ele vai fazer o seguinte, ele vai trabalhar no choque entre Constituição e norma infraconstitucional, tá certo? Qual é o detalhe? Quando eu for interpretar um diploma normativo,
Código Penal, Código Civil, Lei de Locação 8.245/91, qualquer lei que você for pegar, norma infraconstitucional, tudo que está abaixo da Constituição, você vai sempre interpretar conforme a Constituição. Tá certo? É um princípio que exige que quem estiver interpretando tente trazer o máximo de constitucionalidade para aquilo. Então, o que a Constituição diz? O que a norma diz? Tá certo? É muito semelhante àquilo que a gente viu lá em controle de constitucionalidade, né? Por via incidental. O que a Constituição diz e o que o caso concreto me dá. Mas aqui eu estou falando de norma. Especificamente de norma e de interpretação. Quando eu for interpretar, eu levo em consideração o texto constitucional prevalente, né, em detrimento da norma infraconstitucional. Mas quando eu falo em detrimento, ouçam bem, quando eu falo em detrimento, eu tenho que dar um sentido compatível àquela norma infraconstitucional, que ela consiga se adequar à Constituição. Então o Judiciário faz bastante isso, o STF faz bastante isso, tá certo? De tentar trazer a máxima constitucionalidade para aquilo, tá bom? E aqui no final até fica essa ressalva, né? Não pode o intérprete, a pretexto de conseguir esta conformidade, contrariar o sentido literal da lei. Eu não posso também pegar essa norma infraconstitucional e fazer uma interpretação totalmente destruída, totalmente fora da curva, tá certo? Essa interpretação ela tem que se atentar bastante ao que diz, tá bom? E eu acabo levando em conta os outros princípios que a gente viu. Por exemplo, o princípio do efeito integrador, tá certo? Então, interpretação conforme a Constituição, levando em conta a Constituição. Bem tranquilo, bem bacana, tá certo? O roteiro 5 ele é bem suave, bem de boa, mas vocês têm que ter isso bem consolidado como base, bem trabalhado para os próximos roteiros e também para a prática, porque aqui a gente já está tratando de técnica constitucional mesmo, tá certo? Não é mais só o constitucionalismo, que também é importantíssimo, não é mais só o constitucionalismo, não é mais só aquela questão meramente teórica, por mais que traga teoria. Finalmente, como prometido, o caso concreto. O que a gente tem aqui pra gente? A gente realmente bebe muita água, né? Tá certo, vou até deixar a garrafa aqui do lado. Vamos lá! Primeiro eu vou contextualizar para vocês e a gente vai ler aqui com calma, tá bom? Para exercitar um pouco do que a gente acabou de ver. Gente, o que ocorre? Do que vocês viram até agora, vocês vão conseguir trabalhar melhor e tudo mais. E ocorre o seguinte, a gente não vê toda essa questão de normas princípio, normas regra e os princípios de interpretação à toa, não. Claro, né? A gente está fazendo aqui a disciplina e tudo mais, e a gente tem que levar isso em conta. Isso tem que ser abordado no conteúdo programático da disciplina. Mas o mais importante é que tudo que a gente está vendo é utilizado recorrentemente no âmbito do direito constitucional em casos concretos, tá certo? E o que ocorre? Tem uma coisa que acontece bastante, eu deixei alguns artigos lá no Drive para vocês olharem, que falam sobre isso melhor. Vou até subir mais um que eu vi que é muito interessante, que é a colisão de direitos fundamentais. Como a gente viu, as normas princípios elas têm uma existência conflitual. E os direitos fundamentais não são diferentes. Os direitos fundamentais, direito à vida, saúde, liberdade, educação, moradia, tudo. Moradia eu nem sei, mas os direitos fundamentais que estão lá no quinto, né, do catálogo do quinto constitucional, todos eles estão colidindo toda hora. O que é normal, a gente viu muitos exemplos. Liberdade de crença e vida, caso da transfusão de sangue, testemunho de Jeová. Direito à saúde e à liberdade de locomoção, caso da pandemia. Tem outros também, direito à imagem e à liberdade de imprensa, que é lá no caso, em alguns casos que teve até um rapaz chinês que teve esse caso. Bom, temos muitos casos. E toda hora está colidindo o direito fundamental. E essa colisão fica batendo toda hora, um direito fundamental no outro, a gente vai ter que tentar resolver. E é muito difícil. E por um lado, peço até perdão pelo efusismo, quando o direito constitucional fica bonito mesmo, tá certo? Ele é todo bonito, mas assim, quando fica legal mesmo a coisa, porque é aqui que a gente tem que praticar. É aqui que a gente tem que realmente trabalhar o direito constitucional. Porque está num âmbito muito elevado. É o âmbito constitucional. É a maior esfera de atuação uma das maiores esferas de atuação do nosso Estado, tá certo? Que é nessa resolução de princípios de direito fundamental e tudo mais. Isso é muito lindo, porque se a gente não conseguir trabalhar, vai dar M, né? Para não falar outra palavra. Bom, passado essa breve exposição, vamos lá para o que interessa. Eu vou ler para vocês, e aí a gente toma um tempo aqui, em 5 minutos, à vontade, para vocês responderem, tá certo? Tem 2 perguntinhas ali no final, e quem já tiver lido e quiser trabalhar a resposta, é só taca aí, que a gente vai trabalhando. Mas vamos ler.
Chaves, morador da cidade do município Alfa, é um ativista ambiental muito conhecido nos arredores de sua localidade, com o objetivo de promover uma manifestação pacífica na famosa Praça Girafales, localizada no centro da cidade. Beleza. Ele tem o objetivo de promover essa manifestação pacífica. Se tiver algum erro de semântica e tudo mais, vocês perdoem que eu fiz quase agora essa questão, mas qualquer coisa eu interpreto aqui para vocês. Assim, Chaves, mediante autorização, mobilizou os manifestantes até a praça pública, interditando algumas vias, porém sob prévio aviso às autoridades municipais competentes. Ato contínuo, deu início à manifestação com seus demais, momento no qual aparece um sujeito denominado Kiko, outro ativista nas causas da comunidade LGBTQIAPN+. Ocorre que Kiko, dias antes da ocupação da praça feita por Chaves, havia divulgado em suas redes sociais que iria reunir-se pacificamente na Praça Girafales também, para manifestar junto a seus companheiros no mesmo dia. Para se manifestar, né? Inconformados com a situação, ambos os manifestantes não queriam abrir mão do seu espaço para exercer seu direito à livre manifestação do pensamento. Tá certo? Então, o que a gente quer saber aqui? O que eu quero saber? Primeiro, quem vai ter que permanecer na praça? Tá? Justifique o fundamente. Mas calma. Justifique o fundamento de forma tranquila. Dá uma olhada no quinto. Já, né? O direito fundamental é quinto. Dá uma olhada no quinto. Pensa um pouquinho e depois também me responde. Qual é a medida a ser tomada pelas autoridades locais? O que as autoridades locais têm que fazer nesse caso? Dou um tempo aí para vocês, bem tranquilo. Certo? Bem bacana. O tempo é que eu edito esse texto aqui. Estão vindo respostas, eu estou gostando bastante. Vamos lá, galera. Todo mundo. Beleza, vocês já estão me respondendo a primeira. É a segunda. A segunda pode pegar um pouco mais, né? O que a autoridade tem que fazer? Aqui, é muito a gente trabalhar um pouco de lógica, senso comum, o que normalmente aconteceria, né? Mas creio que as questões do professor não vão estar tão difíceis assim e tudo mais. Tranquilo. Pronto, vocês já estão me respondendo quem fica, né? Já eu digo como é que funciona, mas vocês estão indo bem. O que as autoridades teriam que fazer, né? Qual a medida? Prender? Expulsar? Como? Tem que ver. E aí, galera, o que vocês acham que as autoridades deveriam fazer? Ó, interessante. Interessante a resposta do Fábio. Esperar mais uns minutinhos aí. Quem quiser responder, fique à vontade, gente. Aqui é pra gente treinar mesmo, vocês praticarem. E eu tô gostando, vocês estão interagindo. Vocês praticarem. Porque na V3 não vai estar muito diferente disso, não. Vão cair questões dessa pegada aqui mesmo. Bom, 11h15 também para não prender tanto vocês. Quem não respondeu, às vezes não tá ali fazendo uma comidinha, tá ali. Enfim. Quem respondeu. Vamos lá, gente. É isso mesmo. Vocês estão bem, vocês estão certos. Tranquilo. Esse é o raciocínio melhor. E é exatamente por conta desse inciso 16 do artigo 5º, tá? Sem contar os outros viés, tá? Então, o que acontece? Quem vai permanecer na praça? Bacana, acertou quem disse o Chaves, nosso menino do barril. Ele vai ficar na praça. Por quê? Por mais que a colisão... Primeiro, vamos categorias, se a gente fosse resolver essa questão. Primeira coisa que a gente tem que identificar é qual a colisão de direitos fundamentais, tá certo? Então, você tem o direito fundamental a liberdade de crença dos dois lados e a livre manifestação do pensamento. Mas principalmente a livre manifestação do pensamento. Tá no 4, se eu não me engano. E você tem o direito a se manifestar. São dois princípios fundamentais aí, de ambos os lados, se colidindo. Pum, toda hora. Tá certo? Aí você passa, então você tem o inciso 16, o inciso 4, lá da série, para bonitinho, beleza, esse é o nosso fundamento, essa é a nossa ideia, princípios fundamentais colidindo. O que acontece aqui? Bom, o Alexandre e Fábio, vocês acertam quando dizem que, infelizmente, o Kiko vai ter que se retirar, né? Nosso menino da bola quadrada vai ter que se retirar, porque o Chaves ele alimentou mais o que manda a Constituição. Então, por exemplo, se eu fosse ter uma interpretação conforme a Constituição, por mais que eu não esteja falando de normas apenas, o Kiko, ele não só está se reunindo pacificamente, os dois, desculpa, Chaves,
O Chaves não só está se reunindo pacificamente, mas ele também se mobilizou e, nessa mobilização, ele avisou as autoridades, ele avisou previamente as autoridades competentes, as autoridades locais competentes. Então ele ganha um pouco mais de proteção jurídica aí, tá certo? Porque ele está atendendo. E aí o Kiko chega, né, e tudo mais, e também queria ocupar tudo. Ele tinha divulgado nas redes sociais, mas infelizmente ele não avisa as autoridades. Então, nesse conflito, o Chaves vai prevalecer de uma forma bem tranquila, só vendo ali uma interpretação conforme a Constituição, tá certo? Não vamos se aprofundar em todos os princípios, principalmente por conta do tempo, mas é basicamente isso, tá certo? Vocês acertaram, bem tranquilo, né? Vocês entenderem como a gente resolve esses conflitos de direitos fundamentais, essa colisão de direitos fundamentais. E principalmente o Kiko, ele poderia chegar no outro dia e se manifestar, tá certo? A depender de quanto tempo, que a questão não diz, por isso que eu não vou abordar isso, a depender de quanto tempo a praça foi interditada. Geralmente eles dão só um dia e tudo mais, ou uma tarde. Enfim, parabéns, vocês acertaram, é isso mesmo. O Kiko vai ter que sair e o Chaves vai ficar exatamente por essa... Porque nessa colisão, na hora de interpretar, a gente vai levar em conta em tudo. Principalmente o que manda a Constituição, né? A interpretação conforme a Constituição. Não só isso, mas também do efeito integrador e tudo mais. Então, temos muitos princípios que a gente pode aplicar. É importante vocês fazerem sempre o quê? Identifiquem qual é a colisão, certo? Dos direitos fundamentais. Vejam os princípios, tanto as normas princípio, quanto os princípios de interpretação, tá? Lembre-se da diferença. Norma-princípio é aquilo lá, princípio da legalidade, da culpabilidade, enfim, tem muitos princípios, normas-princípio, e princípios de interpretação, que a gente acabou de ver. Vocês vão levar em conta isso, tá certo? Vocês vão tentar ver quais são os princípios de interpretação que se aplicam, os mais aplicáveis, e vão trabalhando essa questão. E por último, né, qual a medida das autoridades? É realmente você fazer a retirada, né, a depender do comportamento do Kiko, porque ele é um garoto mimado, né? Brincadeira. Mas, a depender do comportamento do Kiko, você teria que retirar ele do local com o uso da força, mas uma força moderada, como disse o Fábio. Então, usa força moderada, se possível, e infelizmente tem que retirar. Ou se não só falar, né? E outra, o Chaves é um detalhe interessante. Fica aí de brinde. O Chaves ele teria que mostrar que ele realmente tem, né? Ele teria que provar que ele fez a solicitação, que ele conseguiu o aval do município e tudo mais para fazer aquela manifestação. Mas, galera, vocês veem que é bem tranquilo, né? É uma realmente leitura analítica, usando a nossa teoria e o que a gente aprendeu hoje, tá certo? Então, gente, no mais é isso, tá certo? Parabéns a todos que ficaram até aqui. Eu agradeço também pela presença de vocês, que é muito importante nessa reta final. A gente vai ficar mais nessa resolução de questões, tanto de caso concreto, algumas objetivas, para preparar vocês melhor para a V3, tá certo? Principalmente no que tange as subjetivas, que a gente resolve aqui no GED. As objetivas eu mando o questionário para vocês, tá certo? E no mais é isso, tem uma frasinha final aí, motivacional do dia para vocês, né? Suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King Jr., eu adoro este cara. Falando de ativismo, né? Falando de manifestação, temos aí o nosso ativista político Martin Luther King, tão importante para a história lá na América. Bom, e para o mundo. Galera, no mais é isso, tá? Me despeço por aqui. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos. Bom descanso, bom final de semana, beleza? Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar por aqui ajeitando algumas coisas em relação à presença. E no mais é isso. Pessoal da gravação, eu me despeço por aqui. Valeu quem assistiu até agora, né? Às vezes eu me sinto um youtuber nessas horas. Deixa eu só abrir aqui. E eu vou encerrando a gravação. E é isso, galera. Fiquem tranquilos, fiquem com Deus. Me despeço. Fiquem à vontade para sair ou para tirar dúvidas. E valeu. Valeu, pessoal da gravação.